Helena Cruz apontou pro faxineiro e falou alto o suficiente para todo mundo ouvir. O hangar ficou mudo, 30 funcionários paralisados, entre as paredes de vidro e o helicóptero quebrado. Helena inclinou a cabeça, olhos frios. E aí? Só serve para passar pano no chão mesmo? O faxineiro apertou o maxilar, olhou para ela uma vez, depois pro helicóptero. Não disse nada. Helena virou as costas, dispensando ele com um gesto de mão, mas ele não se mexeu. Ficou ali parado, olhando a máquina, como se já tivesse visto ela antes. Helena Cruz vivia no mundo de vidro e aço. O escritório dela ficava no 19º andar da sede da Aero Brasil Aeronáutica, uma sala de canto com janelas do chão ao teto, dando pro Pão de Açúcar e pro mar lá longe. Chegava todo dia às 6 da manhã. Saía depois das 9 da noite na maioria dos dias. O prédio esvaziava ao redor dela, mas ela ficava lá, iluminada pelo brilho de 3 monitores, cheios de lucro, prazos e contratos. A mesa dela era impecável, sem foto de família, sem planta, só notebook, uma caneta e uma agenda de couro, lotada de reuniões que ela fazia sozinha. Ela não dormia muito. Quando dormia, sonhava com salas de reunião, contratos assinados, negócios fechados, pessoas respeitando ela. Ninguém gostava dela. Ela sabia. Dizia para si mesma que não importava. Aos 37 anos, tinha construído um império. A Aero Brasil era o nome dela, a visão dela, a digital dela em cada contrato e cada manchete. Mas quando olhava pela janela de vidro, via mais o reflexo dela do que o céu do Rio. Marcos Lima morava num conjugado apertado na Penha, onde o aluguel era barato e os postes de luz piscavam a noite toda. O AP era pequeno, um sofá-cama, mesa de cozinha com 2 cadeiras diferentes, janela pro estacionamento e pro bar da esquina, mas era limpo. Louça sempre lavada, chão varrido, banheiro cheirava a desinfetante e sabão, desenhos de criança cobriam a geladeira, foguetinhos, estrelas, um boneco de palito segurando a mão de uma menininha de palito. No canto de cada desenho, a mesma assinatura, asterisco asterisco lar asterisco asterisco. Marcos acordava todo dia às 4 da manhã. Se mexia quietinho para não acordar a filha dormindo no quartinho. Fazia café no escuro, encostado na janela, vendo o sol nascer por cima dos prédios. Saía do AP às 4h45. Às 5h30 já estava na Aero Brasil, empurrando o carrinho pelos corredores vazios, esvaziando lixeiras, limpando portas de vidro, passando pano em chão que ainda cheirava a produto de ontem. Trabalhava sozinho. Ninguém falava com ele, a não ser para pedir para sair da frente. Às 2 da tarde pegava ônibus para casa e buscava Lara na escola. Andavam de mãos dadas. A vozinha dela animada contando da aula de ciências, do projeto do sistema solar, de como a professora disse que ela podia ser engenheira um dia. Marcos escutava. Sempre escutava, porque a voz dela era o único som que tornava o silêncio suportável. Marcos Lima nem sempre foi invisível. Teve tempo em que as pessoas batiam continência para ele. Foi tenente da Força Aérea Brasileira, lotado na base aérea de Santa Cruz. Trabalhava em helicópteros de combate, Black Hawks, Super Puma, máquinas feitas para guerra. As mãos dele eram firmes naquela época, a cabeça afiada, o futuro certo. Conheceu a esposa Rebeca num barzinho perto da base. Ela era enfermeira no hospital militar, 26 anos, olhos escuros e uma risada que fazia ele esquecer o calor do Rio e os plantões longos. Casaram um ano depois. Lara veio logo em seguida. Aí veio o acidente. Foi numa terça-feira. Rebeca voltava do plantão de carro. Um caminhão fechou o sinal na Avenida Brasil com a radial. Ela morreu antes da ambulância chegar. Marcos pegou licença de emergência. Depois estendeu. Depois nunca mais voltou. Não conseguia. O barulho dos helicópteros lembrava o último áudio que Rebeca deixou. A voz dela alegre dizendo que ia pegar um rango no caminho para casa. Ele nunca ouviu de novo. Não conseguia voltar para as máquinas. Para a base. Pro homem que ele era antes. Então mudou. Achou o AP mais barato que pôde. Achou o emprego que não fazia perguntas. E virou o homem que ninguém vê. O homem que limpa a sujeira dos outros. Que baixa a cabeça e protege a filha. Isso bastava. Marcos buscava Lara na escola todo dia às 15h15. Ela tinha 9 anos agora. Miudinha pra idade.
Cabelos cacheados escuros que nunca ficavam no rabo de cavalo que ele tentava fazer toda manhã. Ela ficava empolgada fácil. Pai, adivinha? Marcos sorria. O que, filha? A professora disse que eu posso entrar na feira de ciências regional. A regional, pai. A grande. Ela falava sem fôlego, mãos dançando no ar. Vou fazer um purificador de água movido a energia solar, para ajudar lugares que não têm água limpa. Se eu ganhar, posso ganhar bolsa de estudos de verdade. Marcos assentiu. O peito apertou, mas manteve o rosto firme. Vai arrasar, meu amor. Mas custa R$ 200 para inscrever. A voz dela baixou. Dá, pai? Ele olhou para ela, pro brilho de esperança nos olhos, pro jeito que mordia o lábio inferior, já preparada pro não. Dá sim, eu dou um jeito. O rosto dela iluminou. Jogou os braços na cintura dele, apertando forte. Marcos pôs a mão na cabeça dela. R$ 200? Tinha 63 na conta. Mas ia dar um jeito. Sempre dava. Porque quando ela olhava para ele assim, como se ele pudesse consertar qualquer coisa. Como se ele ainda fosse o homem que era antes. Ele não podia decepcionar. Ninguém na Aerobrasil sabia o nome dele. Chamavam de faxineiro manutenção ou só OAI. Marcos trabalhava lá há 4 anos. Conhecia o prédio melhor que a maioria dos engenheiros. Sabia qual banheiro do 3º andar pingava. Sabia qual máquina de salgadinho do 5º andar engolia nota de R$ 2. Sabia que o elevador dos executivos fazia um barulho de moedor toda quarta de manhã e ninguém nunca reclamava. Ele andava pelos corredores como sombra. As pessoas passavam sem olhar, desviavam sem agradecer, seguravam a porta umas pras outras, mas deixavam fechar na cara dele. Ele não ligava, preferia assim, mas às vezes de noite, quando limpava as paredes de vidro do saguão principal, via o reflexo e mal se reconhecia. O homem no vidro tinha cabelo grisalho, olhos cansados, mãos que tremiam quando ficavam paradas muito tempo. Aquele homem não era o tenente que consertava motor de helicóptero em 40 graus de calor. Aquele homem era ninguém. E tudo bem, desde que Lara nunca olhasse para ele assim, desde que ela ainda desse a mão para atravessar a rua, desde que ainda acreditasse que ele era forte. Isso era o que importava. Eles tinham uma rotina. Depois da escola andavam para casa. Paravam na vendinha da esquina para um salgadinho, geralmente um pacotinho de amendoim que dividiam. Depois subiam as escadas pro AP, onde Marcos fazia um sanduíche para ela, enquanto ela espalhava o dever na mesa da cozinha. Ela trabalhava quietinha, língua para fora de tanta concentração. Marcos sentava do outro lado, tomando café, fingindo ler jornal que achou na copa de manhã, mas na real só ficava olhando para ela. Pai? Fala, filha. Você acha que a mãe ficaria orgulhosa de mim? A pergunta acertou como soco no peito. Ele pousou a xícara com cuidado. Ela ficaria muito orgulhosa, Lara. Todo santo dia. Lara assentiu, ajeitou os óculos. Eu queria lembrar mais dela. Lembro um pouco da voz. Era macia, tipo. Ela procurou as palavras. Tipo quando o vento passa nas árvores. Marcos disse baixinho. Lara sorriu. É, tipo isso. Ficaram ali um tempo. Só o barulho do lápis no papel. Depois ela olhou de novo. Pai, você é um pai legal. Marcos sentiu algo se abrir no peito. Esticou a mão por cima da mesa e apertou a dela. Você é a melhor coisa que eu já tive na vida, meu amor. Ela sorriu, voltou pro dever. E Marcos ficou segurando aquele momento. Como se fosse a única coisa que o mantinha de pé. Porque era. O helicóptero chegou 3 dias antes. Um Bell 412 customizado para transporte executivo. A Aerobrasil tinha alugado para uma demonstração com investidores de uma empreiteira de defesa de São Paulo. O negócio valia 40 milhões. Tudo corria bem até o piloto de teste relatar falha hidráulica na checagem pré-voo. O sistema inteiro comprometido. Helena chamou o engenheiro-chefe, um cara chamado Donato Pereira, 12 anos na empresa. Ele estava no hangar agora, balançando a cabeça. Vamos precisar encomendar as peças. Mínimo 3 semanas para chegar. Mais 1 semana para instalar e testar. Não temos 3 semanas, Donato. Os investidores chegam amanhã de manhã. Então remarcamos. Não remarcamos nada. Donato cruzou os braços. Dona Helena, eu não consigo consertar isso da noite pro dia. Ninguém consegue. Helena olhou pro helicóptero. Depois pros 30 funcionários reunidos no hangar. Engenheiros, contadores, assessoria de imprensa. Todos esperando para ver o que ela ia fazer.
Ela não podia parecer fraca. Não agora, não na frente deles. O olhar dela varreu a multidão e parou no homem de uniforme cinza perto do armário de material. O faxineiro. Aquele que nunca falava. Aquele cujo nome ela nem sabia. Ele olhava pro helicóptero. Não para ela, não pros engenheiros. Pra máquina. Como se estivesse lendo ela. Helena inclinou a cabeça. Uma ideia cruel surgiu. Mas ela não segurou. Você aí. Ela apontou para Marcos. Todo mundo virou. Marcos piscou, olhou para trás. Sim, você mesmo. Vem cá. Ele não se mexeu de primeira. Depois largou o borrifador que segurava. E andou devagar. Com cuidado, como quem se aproxima de fogo. A multidão abriu espaço. Helena observou ele. De perto, viu as rugas nos olhos. As cicatrizes nos nós dos dedos. O jeito que os ombros ficavam retos mesmo com a cabeça um pouco baixa. Qual é o seu nome? Marcos Lima. Há quanto tempo trabalha aqui, Marcos? 4 anos. E o que você faz? Faxina. Helena sentiu, apontou pro helicóptero. Acha que consegue consertar isso? Alguns riram. Marcos olhou para a máquina, depois para ela. Eu não trabalho com aeronaves, senhora. Não foi isso que eu perguntei. O hangar ficou quieto. Helena chegou mais perto. O negócio é o seguinte, Marcos. Você conserta esse helicóptero em 2 horas. E eu te dou 10 mil reais em dinheiro na hora. Mas te beijo aqui na frente de todo mundo. A risada aumentou. Alguém assobiou. Marcos não reagiu. Helena sorriu. Frio. Cortante. Ou você só serve mesmo para passar pano no chão? Falou alto para todo mundo ouvir. Marcos olhou para ela. Depois pro helicóptero. O maxilar apertou. 2 horas. 2 horas. E se não conseguir, tá demitido. O hangar ficou em silêncio de novo. Helena cruzou os braços. E aí? Vai ser o quê? Marcos ficou parado um tempo longo. Não olhou para Helena. Olhou pro helicóptero. Pro alojamento do rotor rachado. Pras linhas hidráulicas expostas. Pro eixo de transmissão fraturado pelo estresse. Ele sabia o que estava errado. Já tinha visto antes. Não ali, não nesse prédio. Mas no calor do norte, na missão, na guerra. Sabia o som que o rotor fazia antes de falhar. Sabia como o metal cansava sob pressão. Sabia como desmontar um sistema até os ossos. E montar de novo só com caixa de ferramenta em mãos firmes. Mas aquilo era outra vida. Outro homem. Olhou para as mãos dele agora. Calos de cabo de vassoura. Manchas químicas de produto de limpeza. Pensou na Lara, nos 200 reais que não tinha. No jeito que ela olhou para ele falando da feira de ciências. Do futuro que ela merecia. 10 mil reais. Dava para pagar a inscrição. Aluguel de 3 meses. Óculos novos, sapato novo. Casaco que coubesse de verdade. Olhou para cima, encontrou os olhos de Helena. Eu faço. O hangar explodiu em risada e cochicho. Helena sorriu. Beleza. Começa agora. Marcos não falou nada. Virou, andou pro helicóptero. Tirou o paletó cinza, dobrou as mangas. Mais uma vez, não podia decepcionar Rebeca. Rebeca, que estava voltando para casa porque ele pediu para pegar o jantar. Carregava esse peso todo dia. Nos momentos quietos entre sono e acordar. No jeito que os olhos da Lara eram iguais aos da mãe. Não conseguia consertar o que aconteceu. Mas podia consertar isso. Podia dar para Lara a chance que Rebeca ia querer que ela tivesse. Então não era para provar nada para Helena Cruz. Não era para os engenheiros rindo atrás. Não era para recuperar o homem que ele era. Era por uma menina de 9 anos que ainda acreditava que o pai podia tudo. E talvez por 2 horas ele pudesse. Marcos encostou a mão na fuselagem. O metal frio na palma. Fechou os olhos. Respirou. Abriu os olhos e começou. Ajoelhou, abriu a gaveta de baixo. Debaixo dos panos velhos e frascos de limpeza. Uma caixa de ferramentas de aço antiga amassada. Do tipo que viu muitos anos de uso. Dentro, chaves de boca de fenda, jogo de Allen, alicate com cabo gasto, lanterna pequena, fita isolante. Ferramentas que ele não tocava há 4 anos. Mas guardou. Não conseguiu jogar fora. Pegou uma chave de soquete. O peso era familiar. Levantou, voltou pro helicóptero. A multidão estava mais quieta agora. Helena perto da entrada do hangar, braços cruzados. Marcos ignorou todo mundo. Subiu na plataforma de manutenção ao lado do conjunto do rotor, inspecionou o alojamento. Passou os dedos no eixo, sentiu os pontos de vibração. Abriu a capota do motor. Cheiro de óleo e combustível bateu. Cheirava passado, ao calor da missão, ao homem que ele era.
Pegou a chave. As mãos não tremiam mais. Marcos trabalhou em silêncio. Ninguém falou com ele. Ninguém ofereceu ajuda. Ele não pediu. Fissuras finas no acoplamento principal, do tipo que causaria falha catastrófica no ar. Alguém podia ter morrido. Isso não foi acidente. Foi negligência. Marcos balançou a cabeça. Não era problema dele. Problema dele era consertar. Pegou uma lima pequena da caixa, começou a alisar as fraturas no acoplamento do eixo. Trabalhou metódico. Sem movimento perdido. Sem hesitação. Um engenheiro passou, parou, observou um pouco. Onde aprendeu isso? Marcos sem levantar os olhos. Em outro lugar. O engenheiro franziu a testa, foi embora. Marcos continuou. 40 minutos se passaram. Alojamento do rotor consertado, linha hidráulica selada, eixo alisado e apertado na especificação. Subiu de novo na plataforma, começou a remontar o sistema, peça por peça, trazendo a máquina de volta à vida. 1h30. Marcos apertou o último parafuso no alojamento do rotor. Desceu, limpou as mãos num pano. Costas doendo, joelhos reclamando, mãos pretas de graxa. Mas o helicóptero estava inteiro. Andou até o cockpit, sentou no banco do piloto. Os comandos eram conhecidos. Por um segundo, hesitou. E se não funcionar? E se perdeu algo? E se falhar? Aí pensou na Lara, na voz dela, no jeito que disse: "Você é um pai legal." Girou a chave. Os rotores começaram devagar, depois aceleraram. Marcos ficou ali, mãos nos comandos, escutando. Sem rangido, sem vibração, sem luz de alerta. O helicóptero estava funcionando. Desligou, desceu, fechou a porta, virou. O hangar estava em silêncio. Todo mundo olhando. Helena perto da entrada, braços descruzados. Rosto sem expressão. Marcos andou até ela, parou a uns passos. Terminou. Helena olhou para ele, pro helicóptero, de volta para ele. Não falou nada. Donato foi até a máquina, olhou para Marcos. Como você fez isso? Marcos não respondeu. Donato foi até Helena. Perfeito. Melhor que perfeito. Sacudiu a cabeça. Nosso time ia levar no mínimo 3 dias. Helena encarou Marcos. Quem é você? Marcos olhou para ela. Sou o faxineiro. Alguém riu nervoso, mas ninguém mais. Helena deu um passo mais perto. Você não é só faxineiro. Marcos ficou quieto. Helena apertou o maxilar. Tinha feito um acordo na frente de todo mundo. 10.001 beijo. Enfiou a mão no bolso do blazer, pegou o celular, tocou na tela. Qual o número da sua conta? Marcos piscou. Não quero dinheiro. O hangar ficou mudo de novo. Helena franziu a testa. Como assim? Não quero dinheiro. Nem o beijo. Então o que você quer? Marcos olhou para ela. Voz firme. Minha filha tem 9 anos. Quer entrar na feira de ciências regional. Custa R$ 200 a inscrição e precisa de material. Talvez mais 100 pros itens. Encarou os olhos dela. Quero que você patrocine ela. Helena ficou olhando. Só isso? Só isso. Helena não se mexeu. Ficou ali, celular na mão, encarando o homem de camisa suja de graxa que recusou R$ 10.000. Ninguém recusava 10.000. Ainda mais quem ganhava a vida limpando o chão. Tá falando sério? Tô. Você consertou um contrato de 40 milhões. Salvou a empresa de perder o maior negócio do ano. E quer só R$ 300 pro projeto da sua filha? É. Helena sentiu a garganta apertar. Não entendia como alguém podia ter tão pouco e pedir ainda menos. Não entendia como alguém podia ficar calmo na frente de 30 pessoas que zoaram ele. Não entendia como alguém olhava 10.000 e via uma menina de 9 anos. Qual o nome dela? Lara. E o que ela tá fazendo? Purificador de água com energia solar. Helena sentiu devagar. Guardou o celular. Eu cubro. Inscrição, material, o que precisar. Obrigado. Marcos virou para ir embora. Espera. Ele parou. Helena chegou mais perto. Por que você nunca contou para ninguém que sabia fazer isso? Marcos olhou para ela. Voz baixa. Porque ninguém perguntou. Passou por ela e saiu do hangar. Helena ficou olhando ele ir. A multidão começou a se dispersar. Cochichos encheram o lugar. Mas ela não ouviu. Ainda olhava a porta vazia, tentando entender quem era Marcos Lima de verdade. Helena voltou pro escritório. Sentou na mesa, abriu o notebook, digitou Marcos Lima no banco de dados de funcionários. O cadastro apareceu. Contratado há 4 anos. Equipe de limpeza. Sem emprego anterior listado. Sem referências. Nada além de checagem criminal básica. Era como se tivesse surgido do nada.
Helena franziu a testa. Abriu o navegador, digitou o nome de novo, acrescentou Força Aérea. Primeiro link. Matéria de site militar, de 11 anos atrás. Título: Tenente Marcos Lima recebe condecoração por reparo de helicóptero em condições de combate. Foto apareceu. Homem mais jovem, barba feita, uniforme impecável, ao lado de um Black Hawk no mato. Era ele. Mesmos olhos, mesmas mãos. Helena rolou. A matéria contava como Tenente Lima consertou um helicóptero avariado no meio de tiroteio, salvando 6 militares. Ganhou medalha. Continuou rolando. Outra matéria 3 anos depois, enfermeira militar morre em acidente de trânsito. Marido e filha sobrevivem. Foto: mulher de cabelo escuro, sorriso aberto. Rebeca Lima. Helena sentiu o peito apertar. Continuou lendo. Marcos pegou licença emergencial, depois estendida, depois pediu exoneração. Sem contato. Sumiu. Fechou o notebook, olhou pro teto. O homem que ela humilhou na frente de 30 pessoas tinha sido oficial condecorado, herói. E ela tratou ele como lixo. Helena levantou, foi até a janela. A cidade se estendia lá embaixo, luzes acendendo com o pôr do sol. Encostou a palma no vidro. Pensou em Marcos Lima, no jeito que olhou para ela quando ela desafiou. Sem raiva, sem medo, sem nada. Como se ela não importasse, como se as palavras dela não o tocassem. Pensou no jeito que recusou o dinheiro. No jeito que pediu R$ 300 em vez de 10 mil. No jeito que falou o nome da filha, Lara. Helena olhou o reflexo no vidro. 37 anos. Tinha tudo. Dinheiro, poder, respeito. Mas não tinha ninguém. Ninguém que olhasse para ela como Marcos olhava para a filha. Ninguém que recusasse 10 mil só para dar uma chance para ela. Ninguém que ficasse. Helena fechou os olhos. Passou a vida inteira construindo muros. E agora estava sozinha dentro deles. Abriu os olhos, pegou o celular, rolou os contatos, achou o chefe de RH, digitou mensagem. Preciso do dossiê completo do Marcos Lima. Tudo hoje à noite. Depois ficou ali olhando a cidade, se perguntando quando parou de ser gente. Helena encontrou Marcos na manhã seguinte. Ele estava no corredor do 3º andar esvaziando lixeira. Ela chegou perto. Ele não olhou. Marcos. Ele viu ela. Expressão não mudou. Dona Helena. Helena segurava uma pasta nas mãos. Não abriu. Eu olhei seu cadastro. Marcos ficou quieto. Eu sei quem você era. O que fez? Por que saiu? Marcos apertou o maxilar. Isso foi há muito tempo. Eu sei. Helena respirou fundo. Desculpa. Marcos piscou. Pelo que eu falei, pelo jeito que te tratei por... Ela parou. Marcos olhou para ela. Helena sentiu algo rachar no peito. Não preciso do seu pedido de desculpas. Eu sei. Mas tô pedindo mesmo assim. Estendeu a pasta. Aqui tem tudo que eu consegui sobre a Feira de Ciências Regional. Formulários de inscrição, lista de fornecedores recomendados, formulário de bolsa para alunos que precisam. Marcos pegou a pasta, abriu. Dentro, um cheque de 5 mil reais. Olhou para ela. Isso é muito. Não é para você. É para Lara. Pra feira, pro que vier depois. Marcos encarou o cheque. Por quê? Helena encontrou os olhos dele. Porque ontem você me lembrou como é ser uma pessoa boa. E eu não sou uma há muito tempo. Virou e foi embora. Marcos ficou parado segurando a pasta, olhando ela ir. Helena não contou para ninguém sobre o cheque. Não anunciou, não mandou e-mail, não botou no boletim da empresa. Só transferiu o dinheiro para uma conta que abriu no nome de Lara Lima, Fundo de Educação. Sentou na mesa depois de finalizar a papelada. Não se sentiu orgulhosa. Sentiu cansaço. Pensou em Marcos, no jeito que pediu 300 em vez de 10 mil, no jeito que disse obrigado e foi embora. Helena queria isso. Não o dinheiro, não o poder. Queria ser o tipo de pessoa que alguém agradece, que alguém lembra que importa. Fechou o notebook. Pela primeira vez em anos, não sentiu que olhava o mundo de trás de vidro. Sentiu que fazia parte. 3 semanas depois, Lara Lima subiu no palco do Centro de Convenções no centro do Rio. Camisa branca, calça preta. Cabelo preso em rabo de cavalo. Óculos refletindo as luzes do palco. Na mesa, o projeto dela. Purificador de água solar feito com canos de PVC, filtro de areia e carvão. Painel fotovoltaico que ela tirou de uma calculadora quebrada. Fez tudo sozinha, com a ajuda do pai. Com os materiais que Helena pagou. Os jurados passaram, pararam, perguntaram. Lara respondeu tudo clara, confiante, brilhante. Marcos ficou no fundo do auditório. Mesma jaqueta cinza de sempre.
mãos nos bolsos. Olhou a filha explicar como o purificador funcionava, como podia ajudar comunidades sem água limpa, como podia salvar vidas. Sentiu algo que não sentia há muito tempo. Orgulho. Não dele, dela. Os jurados seguiram. Lara olhou para o público, viu o pai, acenou. Marcos acenou de volta. Helena estava perto da saída. Veio sozinha. Sem imprensa, sem foto, só ela. Olhou Marcos olhando a filha e entendeu. Isso era o que importava. Um pai e uma filha. Um momento de alegria pura, sem filtro. Helena sorriu. E pela primeira vez em anos, o sorriso foi de verdade. Helena dirigiu para casa naquela noite em silêncio. As luzes da cidade borrando na janela. Entrou na garagem do prédio, pegou o elevador pro 14º andar. Dentro, tudo igual ao que deixou. Limpo, frio, vazio. Deixou a bolsa no balcão, foi pro banheiro, olhou no espelho. A mulher no reflexo estava cansada. Rugas nos olhos, cabelo preso apertado. Rosto que esqueceu como sorrir sem esforço. Pensou em Marcos, no jeito que ficou no hangar, graxa nas mãos, pedindo R$300 pra filha sonhar. Pensou em Lara, no jeito que ficou no palco, confiante e luminosa, explicando o projeto pros estranhos. Pensou no orgulho nos olhos de Marcos. Orgulho que vem de amar alguém mais que a si mesmo. Helena nunca sentiu isso. Passou a vida correndo atrás de sucesso, construindo empresa, provando que era mais inteligente, mais rápida, melhor que todo mundo. Mas nunca construiu nada que importasse de verdade. Construiu muros e agora estava presa dentro deles. Helena apagou a luz, foi até a janela, tomou uma decisão. Não queria mais ser essa pessoa. Queria ser alguém que valesse a pena conhecer, lembrar, que fizesse o bem sem ninguém ver. Helena encontrou Marcos 2 dias depois. Ele estava no estacionamento varrendo folhas perto da entrada dos funcionários. Marcos. Ele olhou. Helena. Só Helena. Marcos assentiu, não falou. Helena respirou. Queria conversar com você se tiver 1 minuto. Tô trabalhando. Eu sei. Vou ser rápida. Marcos encostou a vassoura na parede. Helena olhou para ele. Fiquei pensando no que você disse. Que ninguém perguntou, que ninguém viu você. Marcos ficou quieto. Eu não vi você. Vi o uniforme, o cargo. Não vi a pessoa. A maioria não vê. Não é desculpa. A voz de Helena firme. Passei a vida toda achando que sucesso era ser a mais esperta da sala, a mais rica, a mais poderosa. Mas eu tava errada. Encarou os olhos dele. Você tem uma coisa que eu nunca vou ter. Tem alguém que te ama. Alguém que olha pra você como se você fosse o mundo inteiro. E não precisou de sala de canto nem salário alto pra ganhar isso. Marcos apertou o maxilar. Lara é a melhor coisa que eu já fiz. Eu sei. Helena sentiu a garganta apertar. Eu não tenho isso. Não tenho ninguém. E a culpa é minha. Fiz escolhas. Afastei as pessoas. Achei que não precisava de ninguém. Olhou pro chão. Mas estava errada. Marcos observou ela. Por que tá me contando isso? Porque você me lembrou o que é ser humano. Helena não parou no cheque. Nas 2 semanas seguintes fez coisas que ninguém viu. Doou R$10.000 para a escola da Lara. Anônimo, sem nome, só bolsa para alunos que precisavam de ajuda em atividades extras. Criou fundo para os pais solteiros da Aero Brasil. Ajuda com creche, horário flexível, apoio financeiro emergencial. Não anunciou, não mandou release, não botou nome em nada. Só fez. E começou a se mostrar diferente. Aprendeu o nome das pessoas do prédio, faxineiros, manutenção, vigilantes. Dizia bom dia. Segurava a porta. Perguntava como a pessoa tava e escutava de verdade. No começo foi estranho, como se fingisse ser outra pessoa. Mas depois deixou de ser fingimento. Virou quem ela era. Uma tarde viu Marcos no corredor limpando portas de vidro perto do saguão. Passou, parou, voltou. Marcos. Ele olhou. Obrigada. Por quê? Por consertar o helicóptero. Por me lembrar o que importa. Por ser um pai incrível. Marcos assentiu devagar. Você não precisava fazer tudo isso. Eu sei. Helena sorriu. De verdade. Mas eu quis. Foi embora e Marcos ficou olhando ela ir, se perguntando quando ela deixou de ser a mulher que zoou ele no hangar e virou outra pessoa. 4 semanas depois da feira saiu o resultado. Lara ficou em segundo na regional. Não ganhou primeiro, mas ganhou bolsa de R$500 pro acampamento de ciências de verão e convite para apresentar no estadual. Marcos recebeu o e-mail numa terça-tarde. Estava na copa comendo marmita sozinho quando o celular vibrou. Leu de novo. Encostou na cadeira e fechou os olhos. Lara conseguiu.
Trabalhou tanto, ficou até tarde desenhando, testou o filtro 1000 vezes, ensaiou a apresentação até decorar dormindo. E valeu a pena. Marcos sentiu algo quente no peito. Orgulho, alívio, gratidão. Naquela noite buscou Lara na escola. Ela já estava sorrindo quando viu ele. Pai, viu o e-mail? Vi sim. Ela jogou os braços nele. Vou pro estadual. Marcos abraçou forte. Tô muito orgulhoso de você, minha filha. Andaram para casa juntos, pararam na vendinha. Dessa vez, Marcos comprou um chocolate de verdade para ela, não o genérico. Ela sorriu o caminho todo. À noite jantaram na mesa da cozinha. Macarrão com manteiga, pão de alho, salada que Lara ajudou a fazer. Não era chique, mas era deles. E quando Lara olhou para ele do outro lado da mesa e disse: "Esse foi o melhor dia da minha vida." Marcos acreditou. Porque foi. 2 dias depois, Helena chamou Marcos pro escritório. Ele bateu na porta. Ela olhou da mesa. "Entra." "Fecha a porta." Marcos entrou. O escritório era exatamente como imaginava. Vidro, móveis caros, vista da cidade inteira. Helena apontou a cadeira na frente da mesa. "Senta." Marcos sentou. Helena cruzou as mãos. "Tenho uma proposta para você. Antes que fale, não tô interessado em dinheiro. Não é sobre dinheiro." Helena se inclinou para frente. "Quero te oferecer um cargo. Diretor de operações técnicas. Você cuida de todos os sistemas mecânicos, helicópteros, aviões, equipamentos de solo, tudo." Marcos piscou. "Eu sou faxineiro. Você não é faxineiro. É engenheiro aeronáutico condecorado da FAB que tá desperdiçando talento esvaziando lixo." Marcos olhou para ela. "Agradeço a oferta, mas não." Helena franziu a testa. "Por quê?" "Porque não quero. Você ganharia 6 dígitos, benefícios completos, respeito. Eu tenho respeito de quem importa." Helena encostou na cadeira. "Sua filha." "Minha filha." Marcos levantou. "Não preciso de cargo, dona Helena. Não preciso que as pessoas saibam quem eu era. Só preciso estar em casa quando Lara chegar da escola. Ajudar no dever. Ser pai dela." Olhou para Helena. "Isso basta." Helena sentiu devagar. "E se eu oferecer outra coisa?" "Tipo o quê?" "Consultor. Meio período, horário flexível. Você trabalha quando quiser, do seu jeito." Marcos pensou. "Vou pensar." Naquela noite, Marcos abriu o armário do quarto, esticou pro alto, puxou uma caixa de papelão. Levou para a mesa da cozinha, sentou, abriu. Dentro, medalhas, fitas de serviço, insígnias de tenente, bandeira dobrada, foto dele ao lado de um Black Hawk, mais jovem, limpo, inteiro. Não olhava essas coisas há 4 anos. Não conseguia. Mas agora, sentado na mesa do AP quieto, conseguia. Pegou a foto, olhou o homem que era. Aquele homem era confiante, capaz, certo do lugar no mundo. Aquele homem perdeu tudo e virou esse. Pôs a foto de volta, pegou uma medalha, condecoração por bravura. Lembrou o dia que recebeu. Cerimônia, aperto de mão, peso no uniforme. Teve orgulho na época, mas agora tinha mais. Mais orgulho do jeito que Lara sorria falando do projeto. Mais orgulho do jeito que ela dava a mão para atravessar a rua. Mais orgulho do homem que virou no silêncio. Não o herói. Só o pai. Guardou a medalha na caixa, fechou, levou de volta pro armário. Não precisava mais daquilo. Tinha tudo o que precisava ali mesmo. Helena começou a aparecer no estacionamento de manhã. Não para reunião, não pro trabalho, só para conversar. Achava Marcos perto da entrada dos funcionários, varrendo ou esvaziando lixo, e ia lá. No começo ele não sabia o que falar, mas depois ficou fácil. Falavam de coisas pequenas. Tempo, cidade, cheiro de café no prédio de manhã. Depois coisas maiores. Helena contou da infância pobre, das bolsas, dos empréstimos, dos anos subindo na marrã, de como achou que sucesso ia preencher o vazio. Marcos contou de Rebeca, do acidente, de como ainda ouvia a voz dela quando o AP ficava quieto demais, de como a risada da Lara era igual à da mãe. Não falavam todo dia, mas quando falavam era leve, natural. Uma manhã, Lara estava com ele. Era sábado. Marcos pegou o turno extra e Lara veio junto, sentada na copa com um livro enquanto ele trabalhava. Helena viu ela, chegou perto. "Você deve ser a Lara." Lara olhou, ajeitou os óculos. "Sou sim, senhora. Ouvi falar muito de você." Lara olhou pro pai, depois para Helena. "Você é a moça que me ajudou na feira de ciências?" Helena sorriu. "Sou eu." Lara levantou e estendeu a mão. "Obrigada." Helena apertou, e algo no peito dela soltou. Algo que estava apertado há anos. 6 meses depois, Marcos aceitou o cargo de consultor.
Não por causa do dinheiro, mas porque Helena fez dar certo. Horário flexível, opção remota, sem precisar de sala. Trabalhava em avaliações técnicas, revisava protocolos de manutenção, às vezes ia supervisionar reparos, mas na maioria do tempo estava em casa com Lara, ajudando no dever, vendo ela montar projetos novos, torcendo quando apresentava na estadual. Ela ganhou em primeiro. Helena estava lá no fundo do auditório, batendo palma mais alto que todo mundo. Depois, os três foram jantar. Lanchonete simples perto do centro de convenções. Hambúrguer, batata frita, milkshake. Lara falou o tempo todo, animada, explicando a ideia do próximo projeto. Helena escutava, perguntava, sorria. Marcos olhava as duas, olhava como Helena se inclinava quando Lara falava, como ria das piadas dela, como olhava para ele do outro lado da mesa, algo macio nos olhos. E percebeu uma coisa: não estava mais sozinho. Ela também não. Saíram da lanchonete pro ar fresco da noite. Lara correu na frente, rodopiando debaixo das luzes da rua. Helena andou ao lado de Marcos. As mãos se encostaram. Ela não tirou. Ele também não. Ficaram ali um momento, vendo Lara girar, vendo o céu escurecer, vendo as luzes da cidade acenderem. E Marcos pensou em Rebeca, na vida que perdeu, na vida que encontrou. Olhou para Helena. Ela olhou de volta. Obrigado, disse baixinho. Por quê? Por me ver. Helena sorriu. Obrigada por me lembrar.